Bem, amigos, bom dia, como estão vocês, tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um boletim Bom Dia Trader. Aqui todos os dias a gente começa sempre com as principais notícias de mercado, para a gente ter aí um excelente dia de negócios. Hoje, quinta-feira, dia 15 de junho, como sempre, queria pedir a vocês, que estão gostando aí do conteúdo, que deixem o seu like, que comentem também, deixem aí sugestões, perguntas, críticas, fiquem à vontade, o espaço é de vocês, e também não deixem de compartilhar esse conteúdo, esse vídeo, com seus amigos, com seus clientes. Afinal de contas, essa informação de qualidade precisa chegar ao maior número de pessoas possível. E começando aqui nosso giro de notícias, principalmente pelo cenário internacional, que é assim que a gente sempre começa, não poderíamos deixar de falar sobre o anúncio do Fed. Ontem era o ponto mais esperado do nosso calendário econômico. Eu tive a oportunidade de assistir a entrevista do Jerome Powell e também acompanhei a sessão de perguntas e respostas. Tudo muito dentro do esperado, mas com algumas surpresas, principalmente ao tom que ele usou após a declaração. Todo mundo sabia que, a essa altura, que haveria o skip, e termo esse que o Powell procurou não utilizar. Ele não quis utilizar essa terminologia do skip, do pulo, do salto. Ele preferia utilizar uma terminologia de uma pausa para a observação, mas pelo menos umas duas vezes ele se traiu e utilizou o termo skip, mas o principal foi justamente o tom adotado após esse anúncio, após essa pausa. Lembrando que nessa reunião de ontem a gente teve a oportunidade de ver o famoso gráfico dos pontos, e nos gráficos dos pontos e também na declaração do Powell, ficou muito claro que existe uma maioria formada dentro do board, dentro do Fed, dentro do FONC, de que essa pausa ela não é nada além de uma pausa mesmo, mas assim, a maioria absoluta formada dentro do FONC que acredita, vê a necessidade de pelo menos mais duas altas, cada uma dessas altas de pelo menos 25 pontos base. Então, assim, o Powell ele disse: estou observando o mercado, era isso que a gente precisava fazer, dar um espaço maior para que o mercado respirasse, respondesse. Mas a gente não entende ainda que o ciclo de crescimento ele acelerou no ponto que a gente espera. A gente precisa trazer a inflação para o núcleo dos 2%, que é a nossa meta. A gente precisa observar uma desaceleração no ritmo de emprego, e aí eu já falei com vocês que a questão do emprego ela é importante justamente porque um dos principais núcleos é justamente salário, e quanto mais salário você tem, inflação de salário, você tem o salário subindo, você tem um aumento na demanda de consumo, e isso automaticamente vai impactar na inflação. Então, essa foi a principal notícia de ontem, do dia, no mercado internacional, que já era uma notícia esperada, que foi a manutenção da taxa de juros lá nos Estados Unidos, mas a declaração do Jerome Powell de que vem mais alta por aí, de que esse não é um fim de ciclo. Isso foi extremamente importante até para que a gente pudesse se posicionar. Isso afetou aqui o Brasil também, porque os juros futuros aqui no Brasil, ao longo do dia, ele se manteve bastante estável, aguardando justamente a fala do Powell. E quando o Powell falou que lá eles ainda precisam subir um pouco mais, isso traz para a gente um reflexo de que o nosso caminho ele está bastante positivo, porque aqui no Brasil o ciclo ele começou bem antes do que o ciclo lá do Fed. Então isso acelera, em função dos cenários que eles começam a observar, isso acelera aqui a crença de que a partir de agosto a gente pode ter de fato uma queda. E aí os juros eles estavam, depois da declaração do Powell, já em queda, mas veio uma notícia bastante positiva, que foi uma mudança da perspectiva da Standard & Poor's, da S&P, em relação à nossa nota de classificação de risco aqui no Brasil. É importante entender, não houve uma mudança da nota da classificação de risco. O que aconteceu foi uma mudança da perspectiva. Nosso rate continua sendo o BB- na S&P, mas a S&P disse assim: olha, eu agora, se eu for fazer uma mudança nessa classificação, ela é para cima. Mudou a perspectiva de que não preciso fazer mudança nenhuma, ou seja, era estabilidade para positiva. E isso fez com que o rally aqui no final do dia fosse bastante intenso, bastante forte, inclusive com a Bolsa fechando, o Ibovespa fechando com a alta bastante expressiva de 1,99, alta essa que não se via desde outubro do ano passado. Então fechamos a 1,99, a 119,068. Importante dizer que furamos aí então a casa dos
dos 119 mil pontos, onde as maiores altas na sessão de ontem foram Gol, que subiu 11,80%, e Dux 9,86%. Já na ponta negativa, maiores quedas, Cielo 2,35% e CVC 1,91% de baixa. Já o dólar, por aqui ontem fechou em queda de 0,98%, cotado a 4,833. Seguindo aqui com a parte de calendário para hoje nós temos, daqui a pouquinho, às 9h15, decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu. Nós temos núcleo de vendas no varejo nos Estados Unidos às 9h30, dado importante também. O principal do dia, pedidos de iniciais de seguro-desemprego que saem às 9h30. E o índice de atividade industrial da Filadélfia. Esse é o nosso calendário para o dia de hoje. Minério de ferro. Vamos falar aqui então das commodities. Minério de ferro fechou na China com alta de 1,45 e o petróleo Brent alta de 1,31. Agora, moedas emergentes. Destaque de alta aí para o rublo, a moeda russa alta de 0,50. E na ponta negativa, adivinhem, lógico, a lira turca caindo 0,41. EWZ não, o DXY alta de 0,12 nesse momento. Bolsas, Nikkei, uma realizada assim, quase nada, praticamente 0 a 0, 0,05 de queda. Então não dá nem para dizer que foi uma realização. A bolsa japonesa voando, mas destaque para a bolsa de Hong Kong, alta de 12,17. Na Europa, nesse momento, nós temos praticamente todo mundo em queda, tirando aí a Bolsa de Londres com um 0 a 0, né, 0,01 positivo. Destaque aí de queda para o Eurostoxx, 0,65 de queda. Futuros americanos, nós temos Nasdaq caindo 0,69, S&P Futuros caindo 0,39 e o EWZ, que é aquele ETF que replica Bolsa Brasileira lá fora, no pré-mercado agora, alta de 2,76, fazendo justamente o ajuste com o nosso mercado de ontem. Então, por enquanto é isso, pessoal. Desejo a vocês um excelente dia de negócios, um abraço, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.